Por que sou católico? Porque existe uma sucessão apostólica autêntica numa linha ininterrupta, desde o primeiro Papa, São Pedro, até o atual Papa Francisco. Portanto, São Pedro foi o primeiro Papa, exerceu seu pontificado no ano 30 ao ano 67 depois de Cristo, nascido em Betsaida, na Galileia, conforme o texto do Evangelho de São Mateus, capítulos 16, de 17 a 19. O apóstolo Pedro recebeu diretamente de Jesus a autoridade e a responsabilidade sobre a igreja. Estas atribuições também foram extensivas aos seus sucessores. Segundo a tradição e a história, São Pedro foi crucificado na colina do Vaticano, São Lino. Exerceu seu pontificado de 67 a 76. Nasceu na Volterra. Comandou os cristãos após a crucificação de São Pedro. Criou os primeiros 15 bispos e ordenou que as mulheres só pudessem entrar na igreja com a cabeça coberta. Morreu em setembro de 76 e foi enterrado perto do túmulo de São Pedro. São Marcos e São Lucas foram martirizados durante o seu pontificado. Terceiro Papa, São Anacleto I, exerceu seu pontificado de 76 a 88, nasceu em Roma, foi o sucessor de São Lino e morreu martirizado em 88. Fixou as normas para a consagração dos bispos e prescreveu a forma dos hábitos eclesiásticos. Mandou construir um oratório para a sepultura dos mártires no Vaticano, perto da tumba de São Pedro. Quarto Papa, São Clemente I, pontificado de 88 a 97, nasceu em Roma. De acordo com os outros estudiosos, era um judeu que havia emigrado para Roma. Restabeleceu o uso da confirmação, segundo o rito de São Pedro, e o uso da palavra Amém nas cerimônias religiosas. Quinto Papa, São Evaristo, exerceu seu pontificado de 97 a 105, nasceu na Grécia. Devido à expansão do cristianismo, Evaristo dividiu a cidade de Roma em paróquias e instituiu as 7 primeiras diaconias, entregue aos sacerdotes mais velhos, que futuramente daria origem ao Colégio dos Cardeais. E na sequência tivemos Santo Alexandre I, São Sisto I, São Telésforo, São Higino e assim por diante, garantindo a sucessão apostólica ao longo da história e a veracidade da única Igreja de Cristo. Finalmente, os últimos 6 papas. João 23 exerceu seu pontificado em outubro de 1958, nasceu na Itália. Com a sua bula Humanae Salutis, proclamou o 21º Concílio Ecumênico Vaticano II, em 11 de outubro de 1962. O tema deste concílio foi a vida litúrgica, relações sociais, a Igreja e o mundo moderno. E logo depois, Paulo VI exerceu seu pontificado em junho de 1963. Nasceu na Itália.
Foi o primeiro Papa a viajar de avião. Realizou muitas viagens, dentre outros locais: Jerusalém, Índia, ONU, Portugal, Turquia, Colômbia, Suíça, Uganda, Filipinas e Austrália. Na sequência, João Paulo I exerceu seu pontificado em agosto de 1978. Nasceu na Itália. Foi o primeiro Papa a usar um nome duplo. Comandou a Igreja por apenas 33 dias e teve uma morte misteriosa. A figura de João Paulo I sempre foi a de um Papa alegre e cordial, e por isso recebeu o apelido de o Papa do Sorriso de Deus. E na sequência, São João Paulo II. Nasceu na Polônia. Foi eleito Sumo Pontífice da Igreja Católica em 16 de outubro de 1978, permanecendo no cargo até a sua morte. Foi o primeiro Papa não italiano desde 455 anos, desde o pontificado de Adriano VI, e ainda o terceiro mais longo pontificado da história da Igreja Católica, 27 anos. Depois, o Papa Bento XVI nasceu na Alemanha. Exerceu seu pontificado em abril de 2005 até 28 de fevereiro de 2013, quando oficializou a sua abdicação. Posteriormente, Papa Emérito da Igreja, considerado um dos maiores teólogos da Igreja, se destacou no combate ao marxismo, a teologia da libertação, do qual ele considerava inimiga da Igreja. Atualmente, Papa Francisco nasceu em Buenos Aires, na Argentina, exerceu seu pontificado em 13 de março de 2013. Foi o primeiro Papa nascido na América, o primeiro a utilizar o nome Francisco. É o primeiro Papa jesuíta da história. Ele se destaca por sua humildade, lembrando que um Papa pode cometer erros e não agradar a todos, porém, em matéria de fé e moral, conforme o Concílio Vaticano I, ele é infalível. E isso garante, na sucessão apostólica, a veracidade da Igreja. Por isso, precisamos estar dentro desta arca, desta Igreja, e fora dela podemos nos perder, motivo pelo qual sou católico.